Abra sua Bíblia no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo de número 7. Esse é um texto muito conhecido. Eu quero começar a partir do versículo 1. Na minha Bíblia o título é: O juízo temerário é proibido. Não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Vou repetir essa segunda parte do versículo 5. E então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Amém, queridos? Esses dias meditando nessa palavra, e é por isso que a Bíblia é tão fantástica, a palavra de Deus é tão fantástica, que Deus nos traz sempre algo novo, algo especial para as nossas vidas, algo que nós podemos aprender, podemos praticar e ter uma vida abençoada, uma vida abundante, uma vida plena e ser exatamente aquilo que o Senhor projetou. Chegar ao nosso propósito, chegar ao nosso desígnio, isso é o mais importante, essa é a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida. E meditando nesse texto, obrigada. Esse texto, sempre as pessoas falam, né? Olha, não pode julgar, não pode julgar. Quantas vezes você já deve ter ouvido: ah, você está me julgando? Não é para me julgar. E meditando no texto, o que Deus falou comigo sobre essa palavra de Jesus, que foi tão rápida, foi tão simples, foi tão sucinta. Aqui Jesus está dando o famoso sermão do monte, mas nesse momento ele fala de julgamento. E, irmãos, esse texto tem pouco a ver com o julgamento, mas tem muito a ver com o julgador. Esse é um texto que não está dizendo que é proibido julgar, que é proibido fazer algum tipo de juízo. Mas Jesus está chamando a atenção para o julgador. Ele está chamando a atenção para a pessoa que vai fazer esse juízo. É por isso que quando a gente lê a palavra de Deus, a gente tem que ter a mente aberta, tem que ler junto com o Espírito Santo, para que ele venha nos revelar, para que a gente não venha distorcer. Porque tem muita gente que distorce, principalmente as pessoas do mundo. As pessoas do mundo já ouviram isso aqui, às vezes nem leram na Bíblia, mas já ouviram que está na Bíblia: não julgueis. Então pronto, elas pegam isso e olha, não é para julgar. Mas se você ler o texto e você meditar no texto, Jesus está falando sobre o julgador, sobre a pessoa que vai fazer o julgamento. Ele está dizendo que, olha o versículo 3. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho? Jesus está dizendo: como é que você quer julgar alguém se você está cometendo um erro maior, se você tem um problema maior? Jesus não está enfatizando o julgamento, ele está enfatizando o julgador. Jesus, ele está falando que aquele que julga, ele deve ser o modelo, ele deve ser o exemplo daquilo que ele julga. Se eu vou tirar o argueiro do olho de alguém, eu preciso estar, como diz aqui o versículo 5, eu tenho que estar vendo claramente. Eu tenho que estar com os meus olhos limpos para poder enxergar esse cisco pequenininho, esse argueiro pequenininho que está no olho do meu irmão ou no olho do meu próximo. Jesus está apontando para nós, para cada um de nós, os julgadores, porque em algum momento nós vamos ter que julgar. Em alguns momentos nós vamos precisar decidir sobre algumas coisas e nós precisamos estar aptos para julgar. Então não é para parar de julgar, não é pecado julgar. Agora, é pecado ser hipócrita. O que Jesus está dizendo é: olha, hipócrita, primeiro resolve teu problema, primeiro se torne modelo, primeiro se torne exemplo. Aí sim você está apto, você está qualificado para tirar o argueiro do olho do seu irmão. E eu falando com Deus e ouvindo a voz de Deus através desse texto, eu aprendi que o importante, antes de julgar, nós precisamos olhar para a nossa vida. Nós precisamos fazer uma autoanálise e ver se nós estamos qualificados para esse julgamento.
Porque o problema não está em dizer para alguém: olha, você está errando nisso, você precisa mudar isso, você precisa resolver isso. O erro não está aí. O erro está quando eu tenho um problema maior, ou até pratico as mesmas coisas e estou querendo resolver a vida dos outros. Existem pessoas que estão completamente perdidas e elas querem que os outros sejam encontrados, elas querem ajudar os outros. Está em trevas, mas quer tirar alguém do escuro. É como Jesus disse: como é que um cego vai guiar um outro cego? Os dois vão cair. E é isso que acontece quando você julga alguém naquilo que você não é apto, naquilo que você não está qualificado para fazer. Esse texto, irmãos, ele é um combate à hipocrisia. Esse texto é um combate àquelas pessoas que falam aquilo que não vivem, que pregam aquilo que não vivem, que querem dar lição de moral naquilo que são falhos e fracos. Esse texto de Jesus, essa palavra de Jesus, ele estava aqui combatendo não o julgamento, mas a hipocrisia. Tem gente que para só no não julgueis, né? Tem gente que pega o não julgueis e diz: não me julgue, ou alguns que dizem: não me julgue. Mas o ponto não é esse, o ponto é: esse julgador é qualificado para isso? Esse julgador, ele é santo? Esse julgador, ele é limpo? Esse julgador está com os olhos limpos para ser capaz de ajudar aquele que está com cisco? Olha o tamanho da hipocrisia que Jesus estava revelando. Ele diz que tem gente que quer tirar um pequeno cisco, uma argueira é um pequeno cisco. E essa pessoa que está tentando tirar é alguém que tem um pedaço de madeira, uma trave nos olhos. Veja a proporção. E muitas vezes é isso que acontece. Muitas vezes o julgador é pior do que aquele que ele está julgando. E é isso que Jesus está combatendo. Em outras palavras, não julgue os outros naquilo que você pratica ou naquilo que você é fraco. Não julgue os outros se você ainda está caindo nas mesmas coisas, se você ainda é falho nas mesmas coisas, se você tem, como a gente fala no ditado popular, se você tem telhado de vidro. Não olhe para o filho do vizinho se você não consegue cuidar dos seus próprios filhos. Não olhe para a casa do vizinho se você não consegue cuidar da sua própria casa. Não julgue os outros naquilo que você ainda é fraco. Nós precisamos ser curados, ser vitoriosos para poder ajudar aqueles que estão passando por uma situação difícil ou que estão no erro, no pecado. Todos nós somos falhos, pecadores. A Bíblia diz: todos pecaram. Não existe esse que diga: eu não tenho pecado. Mas para você conduzir outros, você precisa ter a luz em você. Você precisa estar enxergando bem. Você precisa contemplar o caminho, enxergar o caminho para poder dizer: venha, me acompanhe por esse caminho. E é isso que Jesus está nos dizendo. Cada um deve olhar para si mesmo e se declarar apto ou não para fazer o julgamento. É interessante que, pela lei, o juiz, ele precisa, na hora que ele vai julgar o correto, isso é o correto, se ele tiver qualquer tipo de ligação com aquela pessoa que ele vai julgar, ele tem que se declarar inapto, ele tem que se declarar não qualificado, não preparado para julgar. Um juiz não pode julgar alguém da sua família. Um juiz não pode julgar alguém com quem ele tem relações de negócios. Um juiz não pode, porque o juízo precisa ser limpo, precisa ser, como é o símbolo da justiça, né? Tem que ser cego, não pode pender para um lado, pender para o outro. Ele tem que fazer o que a lei manda e não aquilo que vai lhe beneficiar. Então Jesus está dizendo que esse julgamento, ele precisa ser justo. E eu abro um parêntese para dizer que nós estamos vivendo um tempo no nosso país completamente diferente disso. Nós estamos vivendo um tempo onde o ladrão julga, o mocinho julga a polícia. O bandido hoje é quem prende a polícia. Hoje é assim, o mocinho é preso, o bandido é solto. Hoje é assim, o juiz, ele faz negócios escusos e aí ele julga conforme o seu desejo, conforme a sua vontade. E é isso que Jesus está dizendo, que não pode acontecer.
Jesus está dizendo que o julgador, ele precisa ser apto. Por isso que as coisas estão acontecendo como estão acontecendo. Por isso que nós estamos vendo algo que nunca vimos. Eu vejo grandes juristas, homens de 80 anos, 85 anos, dizendo que nunca viram acontecer no Brasil o que está acontecendo agora. Juízes de alto escalão, de supremas cortes, rasgando a lei e usando o julgamento para o seu próprio benefício. Pessoas inaptas para julgar. E Jesus está condenando isso dentro do reino de Deus. Ele está dizendo, não é para você fazer isso, o mundo faz. Esse é o sistema mundano. O sistema mundano é assim, o camarada diz uma coisa, mas na hora que ele está no poder, ele faz outra. Eu estava vendo algumas sabatinas, né? Porque antes de um juiz de Suprema Corte tomar posse ou ser aprovado, ele passa por várias sabatinas e ele é entrevistado. E é engraçado que todos eles dizem que honrarão a Constituição, que vão respeitar a liberdade religiosa, que vão respeitar a liberdade de escolha e de expressão. Aí quando eles vestem a toga preta, eles se sentem Deus. E aí eles dizem, eu não quero saber do seu direito, eu agora vou fazer o que eu quero fazer. É por isso que a sociedade é doente e você, como servo de Deus, precisa ser curado para curar a sociedade. A cura da sociedade está em Jesus. E Jesus está em você. E é você, na sociedade, cheio de Jesus, que vai fazer a diferença. Nós precisamos ter juízes que temam a Deus. Nós precisamos ter governantes que temam a Deus. Nós precisamos ter pessoas no poder que temam a Deus. Porque quem não teme a Deus faz tudo que o diabo agrada, tudo que o diabo quer, porque ele não teme a Deus. Ele se acha o próprio Deus. E no poder judiciário é assim, né? Existem até piadinhas internas que alguns têm certeza que são Deus. Uns acham, outros têm certeza. Porque depois que ele está na cadeira, depois que ele passa no concurso, ou depois que ele consegue aquele cargo, ele se acha o máximo. Mas existe um supremo juiz que está no trono. E no tempo certo ele julgará todas as coisas. Eu fico olhando para essas pessoas que se acham deuses, né? Eu acho engraçado. Eu digo, meu Deus, daqui uns dias está debaixo da terra, vai para o pó voltará como todos nós. E um dia vai estar diante de Deus prestando contas. Que situação terrível. Que juízo uma pessoa dessa não enfrentará. Então é por isso que nós precisamos fazer a diferença, porque quem é do diabo, quem escolheu o lado do diabo, já está com o diabo. É como Jesus disse, não sou eu quem condena, você já escolheu a condenação quando você não creu em mim. Jesus disse, olha, eu vim para salvar o mundo. Agora, quando a pessoa não me aceita, não me recebe, ela já está condenada. Agora, você que tem Jesus, você faz a diferença. Você não vai julgar se você não é apto para julgar. E isso, trazendo para a nossa realidade, como igreja, como povo de Deus, como servos de Deus, nós precisamos entender. E o que fazer? Eu só posso julgar, eu só posso ajudar se eu for perfeito? Não, não é isso. Até porque nenhum de nós é. Nenhum de nós é. O Senhor está nos aperfeiçoando todos os dias. Agora, nós precisamos ter muito cuidado. Antes de querer resolver os problemas dos outros, nós precisamos resolver os nossos primeiros. Eu primeiro preciso ser exemplo. Você sabe que muitas pessoas não aceitam Jesus. Não é por causa da mensagem, não é por causa da igreja ou do que alguém diz. Não, mas muita gente não aceita Jesus porque o testemunho de quem prega não está de acordo com a sua vida. Às vezes, você prega uma coisa lá para o teu parente, lá para o teu amigo, lá para o teu colega de trabalho, mas aí ele olha para a tua vida e ele diz, meu Deus, o que é que essa pessoa está querendo me ensinar? Então, Jesus está dizendo, irmãos, que nós primeiro precisamos tirar essa trave que está nos impedindo de enxergar da maneira certa. Porque sabe o que acontece? Quando nós temos uma trave no olho, essa trave representa algum tipo de problema que precisa ser resolvido. Muitas vezes, um problema no nosso caráter. E essa trave, ela está impedindo a gente de enxergar as coisas da forma correta. Por quê? Porque uma pessoa com uma trave, ela não tem condições de ajudar alguém que está com um cisco no olho.
Às vezes você está querendo ajudar alguém que tem um problema menor que o seu. Você está querendo que alguém mude de vida, que alguém se santifique, e você ainda não chegou nessa etapa de santificação. Então o que é que você tem que fazer? Não vou mais ajudar ninguém, não vou mais falar de Jesus. Não! Você vai dizer, agora eu vou me santificar. Eu vou cuidar sim dos meus olhos. Eu vou tirar essa trave que está no meu olho. Eu vou buscar a presença de Deus. Eu vou me tornar alguém digno e apto para julgar. Porque é isso que Deus quer para você. Deus te chamou para fazer a diferença. A Bíblia diz, olha como é interessante. Esse texto Jesus começa dizendo, não julgueis para não serdes julgados. Por quê? Se você vai julgar, espere que vão julgar você também. Está querendo tirar o argueiro do olho de alguém? Se prepare, que se você tiver ou um argueiro ou uma trave, vai voltar para você. Jesus está dizendo, cuidado com o que você está fazendo. Agora, se esse texto Jesus começa dizendo, não é para julgar. Aí o apóstolo Paulo, tratando a igreja, ele diz que a igreja deve julgar. Ele diz que a igreja é a autoridade para julgar questões da igreja. Não é o juiz lá fora. Paulo até diz assim aos coríntios, como é que vocês levam questões da igreja para os ímpios tratarem? Como é que vocês levam irmãos aos tribunais? Vocês têm autoridade para julgar. Então a Bíblia é perfeita. Deus está dizendo, você tem autoridade para julgar, mas cuidado com a hipocrisia. Cuidado para não estar querendo resolver um problema nos outros que ainda não foi resolvido em você. Cuidado para não cobrar dos outros aquilo que você ainda não conseguiu fazer. Agora, nós somos curados para curar. Nós somos libertos para libertar. Nós somos salvos para alcançar outros com a salvação. Então Jesus, ele alcançou você, ele salvou você para que você vá até o mundo, que você vá até a sociedade e você influencie. E você seja a luz que vai resplandecer. E não as trevas, e não aquela luz meia boca, e não aquela luz que não clareia, que não ilumina lugar nenhum. Esse texto, irmãos, é um convite de Jesus à reflexão e a um conserto. É um convite a um conserto. Ele está dizendo, olha, deixa essa hipocrisia de lado. Você não pode querer resolver o problema que você ainda não resolveu em você. Você precisa resolver em você, mudar a sua vida. Porque, irmãos, o que é o testemunho? Quando alguém testemunha, quando alguém vai dar um testemunho, o que é que essa pessoa está fazendo? Ela está dizendo de algo que aconteceu na vida dela. Quando testemunhamos acerca de Jesus, geralmente a gente diz, olha, Deus fez isso na minha vida. Eu era assim, 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 Jesus me salvou. Jesus me libertou. Eu era uma pessoa escrava dos vícios, eu era escrava da mentira, eu era escrava do pecado, eu era escravo da depressão, eu era escravo disso, daquilo, de uma enfermidade, e o Senhor me libertou. O testemunho é isso, é o que Deus fez na sua vida. Como é que você vai testemunhar? Como é que você vai falar de Jesus se você ainda não está resplandecendo essa mudança que Ele precisa ainda fazer na sua vida? Então é porque Jesus ainda não fez, eu tenho que esperar Ele fazer? Não. É você quem precisa buscar essa santificação. A santificação, amados, é algo que nós devemos buscar. A Bíblia diz que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação. O Senhor, Ele vai trabalhando em nós todos os dias, até que Jesus volte. Nós estamos aqui sendo moldados, trabalhados, todos os dias somos repreendidos. Eu acho muito lindo quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, naquele texto principal da Santa Ceia, 1 Coríntios 11, lá no meio do texto da ceia, ele diz assim, porque quando nós somos repreendidos pelo Senhor, isso acontece para que nós não sejamos condenados com o mundo. Então, quem é de Jesus, todos os dias que o Senhor vem com alguma palavra de repreensão para a minha vida, é porque Ele está querendo me tirar ali do mundo, da condenação do mundo. Ele quer me santificar, Ele quer me purificar. É isso que Deus quer fazer com você. Para quê? Para te usar com poder, para te usar com autoridade. Ele quer tirar essa trave do seu olho, para que você possa apontar o dedo mesmo, porque Ele não está dizendo que não é para julgar. Ele está dizendo que é para não julgar se não tiver apto.
Agora, nós fomos chamados sim, para dizer o que está errado, para condenar o pecado, para mostrar o caminho certo e dizer o caminho errado e o que vai acontecer nesse caminho se a pessoa escolher o caminho errado, o caminho da perdição. Esse é o julgamento. O que é o julgamento? É dizer o que é certo e o que é errado. É mostrar o caminho. Olha, tem que seguir esse caminho aqui. Esse é o julgamento. E a igreja, você como igreja, precisa ser apto a julgar. Você precisa ser apto para chegar para alguém e dizer, olha, o que você está fazendo é errado. Aceite Jesus, mude de vida, se conserte. Agora, para isso, você precisa estar de acordo com os princípios da palavra de Deus e de acordo com aquilo que você julga. Porque senão Jesus vai te chamar, vai me chamar de hipócrita. E os hipócritas não têm parte no reino de Deus. Se tem uma coisa que nós precisamos fugir todos os dias é da hipocrisia. A nossa vida precisa ser limpa. Quem você é na igreja, quem você é no trabalho, quem você é quando ninguém está olhando, precisa ser a mesma pessoa. É lógico que quando a gente está em casa, a gente fica mais à vontade. Quando a gente está no meio de um círculo de amigos, a gente vai brincar, a gente vai rir, a gente vai, falar até bobagens, coisas mais íntimas ali dos amigos, da família. Mas em tudo isso, nós precisamos deixar toda a hipocrisia de lado. Nós precisamos andar na verdade. A Bíblia diz que o cidadão do céu, é aquele que anda em integridade. E a gente pode dizer que a integridade, ela é o contrário da hipocrisia. Porque uma pessoa íntegra é uma pessoa inteira, completa. Ela fala aquilo que ela vive. Ela age de acordo com as suas palavras. Ela é uma pessoa, como a Bíblia diz, irrepreensível. Não é que ela é perfeita, não tem essa pessoa perfeita. Mas ela é alguém que se comporta da maneira digna do reino de Deus. E é isso que Deus quer para você, integridade. Então, quando você for julgar, quando você for ajudar, porque esse julgamento não é só apontar o dedo, condenar, não é isso. É mostrar o certo e o errado. É dizer, ó, isso aqui está certo ou isso aqui está errado. Se você fizer isso aqui, você vai receber isso. Se você fizer isso, você vai receber isso. Vivemos em sociedade, vivemos num contexto de democracia, né? Ultimamente tem sido algo rasgado, algo que não tem sido obedecido, seguido, mas no papel vivemos num contexto de democracia. E existe o poder legal e existe o poder moral. O poder legal é que dentro da lei, aquele juiz, aquela pessoa legalmente tem autoridade para julgar, mas moralmente não tem. Às vezes eu fico vendo, meu Deus, como é feio uma pessoa que tem autoridade legal, porque ou é um governante, ou é um juiz de carreira, ou é um juiz de uma Suprema Corte. O cara tem um poder legal, ele tem um poder constituído, a caneta dele é poderosa. Mas as pessoas olham para ele e olham para as atitudes e sabem quem ele é, e sabem que ele é hipócrita, e olham para ele e falam coisas assim, amaldiçoam, porque não tem poder moral. Nós, como cidadãos do céu, nós precisamos ter poder legal e moral. O poder legal, Jesus já concedeu, porque ele disse que todo poder é dado a ele, no céu e na terra, e ele deu esse poder, ele soprou esse poder sobre a igreja. É o poder legal que a igreja tem. Agora, cada um de nós, individualmente, precisa adquirir também o poder moral para ser apto a julgar. Hoje mesmo saiu uma notícia de uma autoridade que fala de todo mundo, que é líder de CPI, que condena, que aponta o dedo, que faz isso, que faz aquilo. Estava numa festa clandestina, sem máscara, fazendo aglomeração. Como é o nome disso? Hipocrisia. Tem o poder legal, mas não tem o poder moral. As pessoas olham e dizem assim, isso é um lixo. Daqui a um tempo sai daí, desse cargo. Nós, como servos de Deus, não podemos agir. Isso é o mundo, isso é o sistema do mundo. Eles vestem o terno e aí eles são os tais, né? Eles são os maravilhosos, porque eles mandam, eles fazem, acontecem. Mas a sua vida moral é podre, é suja. Muitos deles acusados de crimes podres, nojentos. Gente hipócrita.
E Jesus está dizendo, deixa essa hipocrisia de lado, porque você é cidadão do céu. Você tem que ter o poder moral e o poder legal. Deus já liberou sobre você a autoridade como igreja. Agora, eu tenho que ter a vida no altar, para que quando eu abrir a boca, para ajudar alguém, para repreender alguém, para mostrar o caminho, essa pessoa olhe para mim e diga, eu vou ouvir, porque é você que está falando. Eu vou ouvir porque eu sei que você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, você é um jovem de Deus, você é um adolescente de Deus. Isso é que vai fazer a diferença na sua vida. Então, que nessa noite você tome posse dessa autoridade moral. Que você diga, Senhor, tira dos meus olhos essa trave que está me impedindo de enxergar as coisas como elas são, enxergar as proporções. Porque tem gente que enxerga, como Jesus disse, né? Coa um mosquito e deixa passar um camelo. Tem gente que não consegue, não tem senso de proporção. Às vezes uma coisinha desse tamanho, a pessoa vê desse tamanho. E o contrário também. Então, quando essa trave ela é tirada dos nossos olhos, nós enxergamos tudo claramente. Isso, irmãos, espiritualmente falando. Você tem a visão de Deus. E aí sim, você está pronto, você está apto para julgar. Você está apto para dizer, isso aqui é errado, isso aqui é certo. Olha, vem para cá, vem para a luz. Sai das trevas e vem para a luz. Você é apto, você tem autoridade para isso. E é essa autoridade que o Senhor quer te dar. Amém, queridos? Fique de pé no nome de Jesus.